Olá pessoal, voltamos para a segunda parte do nosso tema de hoje, né? Que é o que é o poder de Deus e por que temos que receber esse poder, né, pessoal? Tá bom esse tema, né? Tá gostoso, né, pessoal? A gente falou muita coisa aqui, nossa, pessoal. Eu nunca pensei que esse tema tivesse tanta coisa assim, né, pessoal? Mas é porque é um tema importante, né? Para a espiritualidade, para aquele que está querendo seguir a espiritualidade, aquele que quer ter uma vida espiritual. É um conceito importante, né? Porque sem o poder a gente não vai conseguir fazer nada, pessoal. Sem esse poder a gente não vai conseguir fazer nada. Agora vamos começar essa segunda parte, né? Já que eu já fui ali no banheiro, já chupei uma laranjinha, tomei uma água boa para refrescar a garganta, vou tomar um golinho de chá aqui, né? O chá não é muito bom, mas faz bem para o nosso organismo. Entende, pessoal? Graças a Deus, vamos continuar. Eu parei aqui participante da natureza do poder de Deus, né? Então a gente vai se tornar participante, pessoal. É isso que a espiritualidade quer. Então ele diz: o verdadeiro poder espiritual não é somente e é necessário que Deus derrube os hábitos, os vícios de um pecador para convertê-lo, mas naquele que já for regenerado, ele também precisa quebrar a sabedoria, a justiça e experiência em seu conhecimento e treinamento eclesiástico, seus preconceitos e sectarismo. Então, pessoal, ele está falando que não vai quebrar só os vícios, os hábitos que a gente tem, né? Do ego aqui, essas coisas, ele não vai quebrar. Então, esse poder de Deus vai quebrar também a sabedoria e a justiça que ele acha que está fazendo para Deus. Porque tem uns que é assim, pessoal. Ele está fazendo a obra e acha que é melhor do que o outro a justiça. Então ele vai quebrar isso, o conhecimento que ele adquiriu, que ele pensa que eu sou fulano de tal. Então, quando a pessoa se une o Espírito Santo, esse poder vai ter que fazer tudo isso, quebrar tudo isso, para que seja guiado. Não é como você quer. Senão, não é poder de Deus. Se você está agindo, entende? E preconceito, então, preconceito que todo mundo tem, vai ter que ser trabalhado, quebrado, né? E o sectarismo, né? Aí ele fala: para que Deus quebre a justiça própria do homem cristão, é tão difícil quebrar a injustiça de um pecador. Não pense que eu estou dizendo que Deus não vai derrubar a sua própria sabedoria e justiça. O poder, a única coisa que ele quer quebrar é o tipo de sabedoria e justiça e força que é gerado e nutrido pela natureza humana. Então ele vai quebrar tudo isso que é da natureza porque é do ego. Não serve. E muitas pessoas não querem se conectar à espiritualidade, ao Espírito Santo, por causa disso, porque ela quer fazer do jeito dela, da maneira dela, do jeito que a religião falou. Então é difícil, pessoal. Ele diz que é difícil o cristão ser quebrado, né? Cristão que estão em vários grupos religiosos, né? É difícil quando a pessoa está assim, pessoal, porque ela endurece, né? Aí ele fala: tudo que se origina no ego, na natureza da criatura, precisa ser crucificado. Por isso que Cristo disse: você tem que negar a si mesmo, negar as coisas do ego, a fim de que a criatura possa unir a Cristo por meio do Espírito Santo. Então, você vai se unir a Cristo, o Cristo interior, né? É com essa conexão com o Espírito, que a energia vai se linkar, a sua energia da sua alma
vai se linkar com a energia do Espírito de Deus, que é o poder de Deus. Entende? Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, é dessa união espiritual, é vital que é gerado outro tipo de sabedoria, justiça e força, infinitamente superior ao que é produzido pela criatura. Então, ele vai tirar toda aquela sabedoria daquela. Foi por isso que o apóstolo Paulo sentiu isso. Ele disse: a minha sabedoria diante da sabedoria de Deus não é nada, pessoal. E ele tinha sabedoria. O cara era bastante inteligente, né? Pelo conceito humano, ele era estudado, falava em outra língua e tudo. Era um cara, mas só que ele disse que não serviu de nada para ele. Era como esterco a sabedoria que ele tinha humana diante dessa sabedoria. Então, é preciso quebrar essa sabedoria para que você receba uma nova sabedoria, justiça, uma nova justiça e força, né? Infinitamente superior ao que produzia por você uma criatura humana. Aí ele fala, precisamos fazer morrer não somente a natureza ímpia, né, a natureza do ego, mas também a natureza que tem aparência boa para podermos sermos habitados e possuídos pelo Espírito Santo. Então, pessoal, ninguém é bonzinho. Ele vai se tornar uma pessoa elevada quando ela tem essa conexão com o Espírito. Sem essa conexão do Espírito das pessoas no ego, não tem jeito, pessoal. Vai ter erro, entende? Aí ele fala, devemos nos colocar na mão de Deus, se confiar na própria força, abandone a nós mesmos, por completo o Espírito de Deus e ao mesmo tempo desprezemos totalmente qualquer força, sabedoria ou bondade que seja da nossa criatura. Então a gente tem que abandonar. A sabedoria tem que vir dele. É por isso que meus vídeos aqui é intuição, pessoal. Né? Eu tenho alguma coisa aqui hermenêutica que eu aprendi aí, mas não serve de nada. Se eu não tiver a sabedoria, as coisas, eu não vou conseguir fazer. É isso que acontece com alguns, né? Às vezes até começaram com a conexão, mas se desviar. Aí ficaram no ego, aí tá fazendo loucura por aí, né? Aí ele fala, primeiro, destinar um tempo para se dedicar a escutar a voz do Senhor. Então, você tem que escutar. É o que eu faço. Atualmente, isso parece ser uma tarefa difícil. Temos um dia sempre cheio de coisa para fazer. E parece que parar, silenciar um pouco, rezar, escutar a voz de Deus, é como se fosse tempo perdido. Então, você pensa que está perdendo tempo na hora que para meditar, para orar, sabe, para ouvir aquela intuição, sabe, para ficar... Você está pensando que está perdendo tempo? Muitas pessoas pensam que está perdendo tempo. Você está ganhando o seu tempo. Aí ele fala, infelizmente, isso que muitas pessoas pensam. É verdade, eu tenho que concordar com ele. Aí ele fala, mas quem aproveita para se dedicar com tranquilidade, escutar a voz de Deus, tem um coração cheio de paz, saber discernir bem e com clareza cada momento da sua vida, isso é contar com o poder de Deus e deixá-lo entrar nas nossas vidas e se tornar algo substancial, ou seja, constitutivo da vida. Então, a gente vai estar impregnando a nossa consciência nesse poder de Deus, pessoal. Tem que acontecer, senão a gente não vai ter paz, clareza, o que ele está falando, né? A gente não vai ter o escutar a voz, não vai ter intuição, a gente não vai acontecer isso. Sem essa conexão, não. Por isso que meus vídeos aqui é para levar você ao despertar e se conectar com a sua espiritualidade, com o seu Cristo interior, com o seu Espírito Santo, sua centelha divina. É isso, meus vídeos é para isso.
Entende agora, pessoal? Aí ele fala, o que é que ele fala mais aqui? Tem mais aqui? Tem. Vamos aqui. Ele fala, quando estamos contando com o poder de Deus, deixamos de ficar parados da nossa vida com o outro. Aprendemos a aceitar a circunstância, mesmo que seja difícil e dolorosa. Adquirimos a capacidade de adaptarmos à mudança e permitir que Deus seja o centro de tudo. Então, Deus tem que estar no centro da sua essência. Assim somos mais felizes e não nos prendemos às coisas do mundo. Nossa, nossa, quantas pessoas estão presas. Aí ele fala, como se ela fosse a felicidade. Nossa, pessoal, quantas pessoas estão fazendo isso? Aí ele fala, passamos a planejar nossa vida de acordo com o plano de Deus. Então, é aquilo que está na sua alma. É a sua missão de vida, missão da alma, propósito de vida que está na sua alma. Então, seu planejamento da sua vida vai ter que estar de acordo com esse plano, né? E damos a ele o espaço necessário para que se realize e manifestação do seu poder em nós. Então, você tem que dar espaço. Agora, vocês ficam endurecendo o coração. O que é que pode acontecer, pessoal? Você entende o porquê que eu falo para vocês não endurecer o coração? Aqui eu não estou trazendo nenhuma doutrina a você. Eu estou trazendo essa espiritualidade, essa conexão. Mas quando você se conectar verdadeiramente, você tem que deixar esse espírito guiar você. Ele vai ter que quebrar o vaso antigo para fazer um novo. Entende? Aí ele fala, a perseverança na graça de Deus é dada também pelo poder de Deus. Então, você vai conseguir perseverar, né? Que busca a felicidade e encontra de forma plena à medida que se aproxima de Deus. Então, à medida que você se aproxima de Deus, você está buscando a felicidade. Eu já falei aqui em vários vídeos que eu já gravei. Você não vai encontrar felicidade em nenhuma coisa aqui, pessoal. Que é tudo ilusão passageira. A felicidade está nessa conexão, nessa sua aproximação, a aproximação da sua consciência desse ser que a gente chama de Deus. Entende? É a única felicidade que você vai encontrar. E é a única maneira de você sair desse vazio. Aí, ó, você que está em vazio existencial, está sentindo, você só pode encontrar essa felicidade quando se aproximar de Deus. Não endureça. Por isso que meu conselho aqui é esse. Aí ele fala, e o Senhor é que dá força para perseverar, para superar, aceitar o desafio, abrir novos caminhos. É Ele que vai dar. Por isso, tem também a consciência de que se é pequeno... Eita, saiu aqui, pessoal. Eita, saiu. Vamos lá, meu Deus, saiu da hora da parte boa. Ele fala, por isso ter também a consciência de que se é pequeno e que Deus é onipotente, faz-nos abrir um espaço para a transformação da qual precisamos, principalmente quando recebemos que ainda trazendo marcas da fadiga, da ansiedade, do cansaço, característica de quem caminha rumo à felicidade a partir da sua própria força. Então, essas coisas, depressão, ansiedade, esses cansaços da vida, a gente adquiriu, né, na nossa vida por causa que a gente estava indo com a nossa força. Então, a gente não tem que ir com a nossa força, a gente tem que colocar na mão de que tem força, que é esse poder de Deus, né? Então, a gente tem que ter consciência que a gente é pequeno e Deus é onipotente. Mas com a conexão, a ajuda dele, a gente vai conseguir fazer a nossa missão de vida aqui, pessoal. Não pode trabalho sem da espiritualidade, sem conexão, não vai rolar. Por isso que tem muitos que começaram aí o trabalho espiritual,
pararam, porque não tiveram força, pessoal. Porque foram pelo ego. Tinha que ter essa conexão, tinha que ter a sinceridade. Às vezes foi só para querer fazer, para ganhar dinheiro, para querer fazer isso. Tem muitos desses fazendo aí, depois param. Entende, pessoal? Não pode ir com sua força, né? Do ego. É por isso que eu coloquei um versículo aqui. Quando você fizer alguma coisa, não diga que foi da força do seu braço. Porque foi Deus que operou, deu força a você. Né? Aí ele fala, exemplo disso é quando às vezes nós encontramos atracado algum problema, como uma relação difícil no trabalho, que não nos permite evoluir e atuar de modo coerente, às vezes de conta com a graça de Deus. Acabamos por lutar sozinho, achando que teremos força suficiente para transformar cada situação. Se soubermos contar com o poder de Deus, ele nos proporciona a força necessária para continuar no rumo certo. Então, é como a maioria das pessoas, né? Querem converter, os evangélicos têm isso, né? Querem converter o pessoal na marra, pessoal. Não é assim, pessoal. É pela essa conexão, poder de Deus, pelo amor, né? Que você manda. A pessoa é que decide também. Ninguém aqui é obrigado a aceitar isso que eu estou falando, a conexão com o Espírito Santo. Ninguém é preciso aceitar, né? Muitas pessoas endurecem. Tem muitos desses ainda aqui assistindo que tem ainda o coração endurecido para a espiritualidade, né? Porque ele pensa que eu estou falando aqui de religião. Ele me considera o quê? Aí os desigrejados, né? Já criou até um desigrejado, um que fala da palavra de Deus. Tem muitos aí que estão entendendo assim, pessoal. Ele não sabe que é essa conexão que eu estou falando com esse poder, que não tem nada a ver com religião. Foi o que os discípulos falaram, que depois aí, né? Você sabe que sequestraram as escrituras e aí criaram dizendo a igreja é essa, a igreja é essa. E até hoje, né? Aí aquele que não aceitaram a igreja primeira, né? Que foi criada assim uma instituição, aí criaram também as suas. Aí tem agora aí, ó, uma cacetada de igreja aí para vocês irem aí. Mas não estão conectados com a verdadeira igreja de Cristo. De Deus, né? Que é a igreja de Deus, né? Entende? Aí o que é que ele fala mais aqui? Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre esse poder de Deus, pessoal? Não tem como, né? Porque foi tirado de lá esse termo poder de Deus da Bíblia, que significa dimes, né? O nome poder significa dimes. Então, aí se tornou o quê? Dimes é força em movimento, significa força em... Então, é Deus em movimento, significa o poder de Deus, significa Deus em movimento. Entende, pessoal? Quando a gente vai buscar a raiz da palavra, o que aquelas pessoas colocaram esse nome, sabe? A gente começa a compreender melhor. E aqui você vai ter esse estudo. Para você não ficar enganado, tirar as nuvens das trevas da cabeça e tudo, tá? Aí a Bíblia fala que é Salmo 62, versículo 11. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Então, o salmista sabe, ele sabia. O poder pertence a ele. E tudo opera por causa dele. Aí ele fala, 2 Coríntios 13, versículo 4. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas viver pelo seu poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir a vocês. Então, o apóstolo Paulo diz que é na fraqueza que Deus está operando para ele servir
aos irmãos, né? Que fazia parte da igreja. Então, ele estava fazendo isso. A fraqueza dele levava o poder de Deus a operar na vida a favor de servir aos irmãos. É isso que Deus quer. Entende? Aí ele fala que é Salmo 79, versículo 11. Vamos ler aqui. Chega a tua presença e o gemido dos prisioneiros. Pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Então, pessoal, ele está falando de prisioneiro que... Não, ele está falando de prisioneiros que estão com a consciência presa a consciência dele. Então, ele chega à presença, ele vê o gemido dos prisioneiros. As pessoas estão gemendo, pessoal, quando estão sem a conexão com esse Deus. Aí ele fala, pela força do braço de Deus, né? Preserva os condenados à morte. Então, a morte espiritual. Deus está preservando, então, a conexão vai fazer com que você tenha vida. Entende, pessoal? Aí ele fala que é 1 Coríntios 6,14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Então, espiritualmente, eles já estamos ressuscitados. Aquele que está conectado, já estamos ressuscitados. Mas vai ressuscitar para a gente ter um corpo que podemos estar nessa dimensão e na outra? Vai acontecer, pessoal. Entende? É isso que o apóstolo Paulo falava. Aí ele fala, mas se é pelo dedo de Deus, Lucas 11, 20, se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. Então, Cristo estava falando para os fariseus, né, que estavam lá, ele expulsa os demônios pelo o dedo de Satanás, né? Falando, aí Deus disse, não, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então é chegado o reino de Deus. Então, Cristo estava demonstrando o poder que estava com ele ali, que era esse espírito, que era o poder de Deus que estava agindo na vida dele. Então, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está. Entende? E eles pensavam que estavam longe, mas está perto. Aí ele fala, Isaías 26, versículo 4. Confia para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Então, é força, né? Rocha. Então, a gente tem que confiar, pessoal. Quando a gente se conectar, a gente tem que passar o controle. Já falei aqui, né, no vídeo, né? Passa o controle para ele dirigir a vida. Mas sabe o que é que as pessoas não passam o controle. Aí causa o quê? Causa ansiedade nela, depressão. As pessoas que a maioria, os psicólogos vai analisar, pessoal, essas pessoas que têm ansiedade, depressão, é porque está no controle, ela quer ficar no controle da vida. A mente está enganando ela, está levando a consciência dela para o ego. Entende? Então, essa conexão com o Espírito Santo, centelha divina, com a espiritualidade, é você passar o controle. Confia. Por isso que tem que confiar nesse Senhor, nessa espiritualidade. Confia. Então, o confiar é você passar o controle, né? Por exemplo, eu tenho um carro, aí eu passo a chave para o cara e digo, eu confio em você, dirige aí. Porque eu confio para aquela pessoa que vai dirigir melhor do que ele. Entende? É a mesma coisa. Isso é simbolicamente, né? Que é a nossa conexão com esse espírito. A gente tem que passar o controle, pessoal. Entende? Aí ele fala, Isaías 45, versículo 7. Ele fala, eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz
e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Esse foi um versículo até que eu vi aqui nas redes sociais, né? Que o cidadão ó, o Deus aí faz tudo a coisa. Agora me explica esse versículo. Porque ele não entende do que está falando. Entende? Ele não entende. Ele pega isso, entende? Porque está falando da energia que é tanto positiva quanto negativa, né? Tá falando, eu tenho um vídeo aqui que eu gravei de o Yin e o Yang, que fala sobre, está falando, então, ele forma a luz e cria as trevas. Então, luz é o lado positivo, né? E, e trevas é o lado negativo, né? Assim que a Bíblia declara e muitas pessoas pensam. Então, ele está falando que toda essa energia vem desse Deus, pessoal. Entende? Então, todo o poder, todas as coisas veio de Deus. Entende? Ele está falando que todas as coisas veio de Deus. Então, até o mal aí está agindo com um poder limitado que Deus está permitindo. Entende? Por um tempo. Depois vai ser tirado. Entende? Aí ele fala, Efésios. Esse versículo deu o que falar depois daquele vídeo, né? Efésios 6, versículo 10. Finalmente fortalecem no Senhor e no seu forte poder. Então, se a gente está conectado firmemente, né, fortalecemos no Senhor e no seu poder. Então, nossa força, essa conexão vai trazer esse poder, pessoal, para a gente resistir às coisas aqui que não está sendo fácil nesse umbral, né? Você sabe que aqui é umbral, né, pessoal? Nesse umbral não está sendo fácil e vai ter aí situações que vai vir mais difícil ainda, pessoal. Então, precisamos dessa fortaleza, desse poder, né? Dessa conexão. Depois, quando essas coisas tiver, você vai lembrar, nossa, bem que Samuel falou. Então, para você resistir às coisas que vêm por aí, que as coisas que vêm por aí não é fácil, pessoal. Tá aí. Vai vir coisa, você está pensando que vai ter coisas boas que vai vir? Não vai vir, porque a Matrix não quer perder aí o domínio dela. Então, ela vai ver que vai perder o domínio, ela vai lutar. Então, vai ter luta. Por isso que já está tendo, né? Mas vai intensificar mais até acontecer o momento de paz, né, pessoal? Aí ele fala, Mateus 19, 26. Jesus olhou para ele e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Por quê? Porque Deus tem todo o poder. Ele pode operar, para ele nada é impossível. O poder está com ele. Entende? Então, se a gente se conecta a esse Deus, pessoal, o que é que a gente pode temer? O que é que pode acontecer com a gente? Nada. Porque se Deus está nos protegendo, Ele está nos dando o poder de fazer aquilo que a gente veio fazer. Entende? Nada vai impedir. Não tenha medo. Por isso que a gente tem que confiar, tem que passar o controle. Mas quando a pessoa tem medo, a pessoa tem. É porque ainda o controle ainda não está totalmente, né? De vez em quando a situação aperta, aí, ai, crama, aí passa o controle para Deus, aí depois volta a vida dele aqui do ego, né, pessoal? É isso que acontece. Aí ele fala, 2 Coríntios 6, versículo 7. Na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça de ataque que se defesa, que a gente se defende. Então, pessoal, ele diz na palavra da verdade. Então, você tem que ter a essência da palavra, que é onde tem verdade, que ela vai nos dar poder de nos e arma da justiça que vai nos defender dos ataques do inimigo. É essas coisas, pessoal. Por isso que a conexão é importante e verdadeiramente.
Não é uma coisa para você se tornar um religioso. Porque não vai adiantar, você vai ser atacado e aí o inimigo vai vencer. Entende? Aí ele fala, Jeremias 10, versículo 12. Mas foi Deus que fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria, estendeu o céu com o seu entendimento. Então, Jeremias declara que foi esse Deus, né? Com o poder dele, que fez todo o mundo, né? Firmou o mundo, estendeu o céu com o seu entendimento. Então, é esse poder que Deus, esse Deus quer operar na sua vida, para estender o céu, né? E dar sabedoria, a sabedoria dele para estender o seu céu. Entende? É esse poder que construiu essas coisas todas que você que ele quer operar na sua vida. Aí ele fala, Salmo 66, versículo 7. Ele governa para sempre com seu poder. Seus olhos vigiam as nações. Que os rebeldes não se levante contra. Então, pessoal, é um recado aí para os rebeldes, né? Que fica endurecendo o coração, pessoas. Porque quando a gente endurece, a gente se torna rebelde, pessoal. De não fazer aquilo à vontade de Deus. Então, o salmista está falando aqui que esse Deus, ele governa para sempre com o seu poder. Então, o poder dele está operando. Seus olhos vigiam as nações. Então, ele está vigiando as nações. Que os rebeldes, ele fala, que os rebeldes não se levante contra ele. Então, não se pode levantar contra ele. Porque você vai se levantar contra um ser que é todo poderoso. Para quê, pessoal? Para ser derrotado. Foi o que aconteceu com o inimigo de Deus. Ele levantou para ser derrotado, né? Aí, o que é que ele fala mais aqui? 2 Pedro 1, versículo 3, vamos ver aqui, até o 8, pessoal. Vamos ler aqui até o 8, porque eu vou dar uma ênfase aqui, porque é importante. Aí ele fala, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Olha como Pedro começou a descrever. Ele diz que é o poder de Deus que tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Então, é esse poder que está dando tudo, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tornar parte da própria glória e bondade. Então, ele fala que ele nos chamou para fazer isso, para tornar parte da bondade. Desse modo, ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Então, Deus vai estar dando o dom também, o poder, porque prometeu a gente para a gente cumprir essa bondade, essa missão de vida aqui. Então, a gente não está só, pessoal. Deus está operando o seu poder através da gente. Entende? Ele faz isso para que, por meio desse dom, nos escapemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e podemos tornar-se parte da natureza divina. Então, ele dá esse dom, né? Para que a gente escape da imoralidade. Então, e do mau desejo, que está tudo no ego. A gente escape do ego, né? E a gente torne-se parte da natureza divina. Aí ele fala, por isso mesmo, faça todo o possível para juntar a bondade e a fé que você tem. Então, faça força, faça o possível para se juntar a essa bondade, a essa fé, para essa conexão. Aí ele fala, a bondade junte o conhecimento e o conhecimento ao domínio próprio. Então, pessoal, a gente tem que ter conhecimento. A gente está estudando aqui, né? Mas temos que ter que domínio próprio e ao domínio próprio junte a perseverança
e a perseverança, devoção a Deus. Então, olha o que Pedro está dando aqui para a gente, pessoal. Para a gente conseguir esse poder de Deus, né? Porque não é só o conhecimento, é o domínio próprio, o domínio do nosso ego, né? A perseverança, a devoção a Deus. A gente tem que entender que Deus é maior e a gente tem que respeitar essa força de Deus na nossa vida. Não dizer que é do nosso braço. Entende? Tem lá o versículo, né? Aí ele fala, essa devoção junta a amizade cristã e a amizade junto ao amor, pois são essas qualidades que vocês precisam ter. Então, é essa qualidade, o amor, a bondade, né, o domínio próprio, são qualidades que um espiritualista, um cristão precisa ter para desenvolver a conexão com a espiritualidade. Aí ele fala, se você as tiver e fizer com que ela aumente, será cada vez mais ativo e produzir muitas coisas boas com o resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Entende? Então, se ele fala, é bom você estar conectado, mas aumente. Então, aumente o conhecimento, expanda a sua consciência para você ser mais ativo, produzir muitas coisas boas. Então, essa força, quando você vai se conectar, vai lhe dar para você produzir coisas boas aqui, né? Com o resultado do conhecimento que você tem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vai aumentar. Quanto mais você tem a consciência expandida, mais você vai se tornar um canal da espiritualidade para produzir coisas boas, obras boas da espiritualidade. Entende? Então, é por isso que a gente está aqui estudando, trabalhando para expandir a nossa consciência, pessoal. Para a gente se tornar esse canal. Entende? Aí ele fala aqui, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Então, o apóstolo Paulo sabe também que Deus pode fazer tudo abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que está operando na gente. Então, esse poder, né, que é através do Espírito, a conexão, vai trazer e vai operar, está operando na nossa vida. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Romanos 1:20. Porque as coisas invisíveis desta criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende claramente, se vê pelas coisas que estão sendo criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, pessoal, Deus criou as coisas invisíveis, as coisas visíveis, tudo foram criado por esse poder desse Deus, para que eles fiquem inexcusáveis. Ninguém tem como recusar esse poder de Deus. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, a primeira coisa quando a gente recebe esse espírito, né? O temor vai embora, pessoal. Foi o que aconteceu com os apóstolos. Eles estavam com medo, tudo trancado. Mas quando ele recebeu esse Espírito Santo, ele saiu com uma coragem muito grande. Entende? É isso que acontece, pessoal. Aí ele fala, Efésios 3, versículo 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça que me foi dada segundo a operação do seu poder. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, eu só fui feito ministro pela graça desse Deus que me foi dada segundo a operação do poder dele, que foi essa conexão com o Espírito de Deus.
Então, ele só foi ministro por causa disso, senão ele não era. Entende? Ele tem consciência disso. E ele disse que esse poder que ele recebeu, as coisas, o conhecimento que ele tinha, não era nada. Entende? Aí o que é que ele fala mais? 2 Coríntios 12, versículo 9. Versículo 9, né, pessoal? Aí ele disse, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, o poder de Cristo é aquele espírito que estava com Cristo, né? A conexão. Então, pessoal, veja bem o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz que o Espírito disse a ele que ele estava passando por dificuldade, né? Aí ele aí estava reclamando, já estava. Não, tira aí até o espinho na carne dele, né? Esse espinho está me incomodando. Aí o Espírito disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder, então, poder do Espírito, se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei. Então ele disse: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, aquele espinho ali era para fazer ele ficar mais humilde, né? Ele não se perdesse. Então, às vezes tem coisas, pessoal, que a gente passa e tem coisa na nossa vida, o espinho é para que a gente não se perca. Então, a espiritualidade, o Espírito de Deus, está trabalhando esse lado. Está trabalhando porque o Espírito de Deus conhecia o apóstolo. Se para ele ficar sendo guiado pelo Espírito, porque senão ele, pelo conhecimento, ele ia se desviar totalmente da espiritualidade. Então tem que ter um espinho para lembrar ele a fraqueza dele aí, ó, só a fraqueza aí, ó. Você está pensando que é alguma coisa? Você não é nada. Então, ele foi se tornando humilde por causa disso, pessoal. E às vezes, né, de acordo com a situação, o Espírito Santo faz isso com a pessoa. E ele não entende, tem que entender isso, porque é o trabalho da espiritualidade. Aí o que é que ele fala mais? Romanos 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também do grego. Então, ele já tinha falado aqui, o apóstolo Paulo, pois não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Então, o evangelho, as escrituras, a palavra de Deus, o Espírito Santo, Cristo, eles são o poder de Deus que opera na vida da consciência humana, né? Seja para aquele que crê, né? Para todo aquele que crê. Pode ser judeu ou pode ser grego. Aquela pessoa que crê, esse poder começa a operar na vida dela. Entende? Por isso que ele diz que eu não me envergonho de falar disso, né? Aí ele fala, 1 Coríntios 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para aquele que perece, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então, a palavra, pessoal, por isso que não deixe de falar a palavra. A palavra tem poder, pessoal. Ela é viva e mais eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. A palavra, quando ela sai com essência, ela tem o poder de transformar uma vida. Ela vai penetrando até transformar aquela vida. Então, por isso que não deixe de falar a palavra, as escrituras. Aí tem gente que queima a Bíblia, tem gente que está rasgando a Bíblia. Tá louco da cabeça. Como é que você vai salvar a consciência dessa pessoa? Se você não fala da palavra
da cruz de Cristo. Então, por isso que ele diz, a palavra da cruz é loucura. É para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder, é o poder. Então, você que está conectado, não deixe, por isso que a gente está estudando tanto coisas espirituais como a Bíblia, que a gente está estudando temas. Agora, o tema de hoje é o quê? Poder de Deus. Então, para aquele que está sendo salvo, esse tema é importante, porque o poder de Deus, essa conexão que a gente tem que ter, não pode faltar, pessoal, senão a gente vira aqui religioso. Fica igual os eruditos, os inteligentes aí, tudo perdido, mas não tem a conexão com o poder de Deus verdadeiramente. Temos que sair disso, pessoal. A gente tem que sair disso. Não podemos ficar nessa situação. Um monte de pessoas de grupo religioso e sofrendo, pessoal, por causa da falta da conexão. E muitos esses líderes querem fazer, não dá instrução a você. É por isso que no começo do vídeo aqui eu falei que, né, estou passando esses conhecimentos para isso, pessoal. Até pessoas que pagaram aí, espiritualista, pagaram para ir em convenção aí, para... Ele disse que não encontrou, ele viu no meu vídeo, não encontrou o que encontrou lá. E eles pagaram aí, os espiritualistas fizeram essas coisas, mas eles não encontraram essa informação. Mas aqui no meu vídeo, o canal Simples, né? Tá aqui meus vídeos de graça para você assistir. Entende? Você não está pagando nada, só o seu tempo, né? Para que você fique aqui 50 minutos uma parte, mais 50 minutos outra parte. Você não está perdendo, você está ganhando. Porque isso vai trazer edificação para sua alma, né? Vai elevar o nível da sua consciência e você vai mudar a sua vibração. Se você está numa vibração baixa, vai lá para cima. Entende, pessoal? Então, é esse poder que vai operar, é essa conexão que eu estou passando aqui para vocês. Que alguns grupos eram para fazer isso, mas não estão, pessoal. Eles estão ali tapeando vocês, fazendo coisas, e pessoas não têm conhecimento de nada. Por isso, quando eu falo aqui algumas coisas, o conhecimento aqui, alguns cristãos, o que é isso? Eu nunca vi isso, não. O pastor disse isso aí, não existe, não. Isso não tem. Aí pergunta, aí fica curioso, aí fica perguntando, o que significa isso? Não tem o conhecimento. Então, como é que uma pessoa dessa vai ter vai elevar o nível da consciência dela? Eu já, aqui, ó, vários dos meus canais, vários. Tava assim. Vários. Pessoal, entende agora por que a gente precisa trabalhar a nossa espiritualidade, essa conexão, para que nós que somos salvos, né? Os que estão na loucura aí, tá perecendo, pessoal. Né? Só outra oportunidade para eles, a consciência deles estão perecendo. Mas a nós que somos salvos, não temos que nos vergonhar do evangelho e do poder, porque é o poder de Deus que está operando na nossa vida. Vai operar na nossa vida e vai operar na vida daqueles que crêem, seja ele judeu ou não. Interessa. Entende, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo aqui, né? Primeiro vamos alimentar a nossa alma, né, pessoal? A nossa consciência, expandir, a depois alimentar o nosso corpo carnal aqui, né? Então, agora que acabou, eu vou agora preparar ali algo, eu vou comer ali, né? A minha mãe preparou algo ali para eu comer. Aí vou comer para fortalecer agora a carne um pouco, senão vai me dar cãibra nas pernas.
pessoal, é muito bom. Graças a Deus, pessoal. Agradecer a vocês pela paciência aí, vocês dedicado a tempo. Eu tô vendo aí que a visualização aumentou. Continue, pessoal, tá? Qualquer coisa queira ajudar aqui a obra, tá tudo meu contato aqui embaixo, pessoal. Aí no meu canal, minhas redes sociais, tudo aí para você entrar em contato, perguntas, sabe? Querer saber da minha vida. Entende, pessoal? Graças a Deus, agradecer por essa sua disponibilidade, por tudo, pela visualização, pelos likes, pela ajuda. E agradecer a Deus e até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!